Quinta-feira decisiva para o Flamengo. Dia decisivo para o Flamengo na Libertadores. O Flamengo terá pela frente a LDU precisando da vitória. Hoje, uma derrota tira o Flamengo da principal competição de clubes do continente. É a quinta rodada do Grupo C da Libertadores no estádio do Maracanã. Flamengo entrando pressionado. Mauro César tá aí. A sua expectativa para esse jogo que pode definir os rumos do Flamengo na temporada, Mauro? Como eu falei ontem aqui, assim, é uma situação delicada na qual o Flamengo se meteu. Eu acho uma vergonha o time com esse investimento chegar nessa etapa dependendo do resultado para se classificar. Já deveria estar classificado, mas não é uma situação desesperadora. São 2 jogos em que ele tem que vencer os 2 jogos e fazer um saldo de 3 gols. 2-0 hoje, 1-0 no Tátira, ou 1-0 hoje, 2-0 no Tátira no dia 28. Então, não vejo assim como uma situação desesperadora. É preciso concentração, fazer um jogo sério, certo? Ter paciência, para a LDU, lógico, o ideal é vencer, empatar, é muito bom. E se tiver que perder, pelo menor número de gols possível, porque quanto mais gols a LDU sofrer, mais terá que marcar sobre o Central Córdoba, lá em Quito, quando receber o time argentino na última rodada. Porque isso iria diminuir o saldo da equipe da LDU e aumentaria a distância para o time argentino. Por quê? Se o Flamengo vencer esse jogo, qualquer placar, digamos que vença por 1-0, se ele fizer 2-0 contra o Central Córdoba, ele está classificado. E aí o jogo LDU e Central Córdoba vira um mata-mata entre os dois, pela outra vaga. E aí para a LDU é muito importante, na pior das hipóteses, perder o jogo, não perder por muitos gols. Porque se tomar muitos gols, ele vai ter que tirar o saldo que será favorável, nesse caso, ao time argentino. Então, um jogo de muita estratégia, de entendimento da postura do adversário, compreender o jogador, tem que estar em campo sabendo que se fizer 1-0 com 1 minuto, a LDU vai continuar fechada, não vai sair. Se fizer 2-0, está arriscado também não mudar nada. Por quê? A LDU tem um saldo de 3 e o Córdoba tem um saldo de 3. Se o Flamengo vence o jogo e pega depois o Tátira na última rodada, é muito pouco provável, né? Impossível não é, que pegando esse time, que é o pior da chave, já está desmobilizado, já jogou desfalcado contra o Central Córdoba na terça-feira lá na Venezuela. Teve 2 jogadores expulsos, então já tem desfalques. É muito pouco provável que o Flamengo não consiga fazer 2-0, se precisar, contra o Tátira no dia 28. E aí o que acontece? Esse jogo vai ser um mata-mata. Se a LDU perde, por exemplo, por 2-0, ela vai ter um saldo de 1. E aí o Central Córdoba tem um saldo de 3. E aí o que acontece? A LDU tem que fazer 2 para reduzir para 1 o saldo do adversário e fazer um saldo de 3. E por aí vai. Então esse jogo tem muita implicação com a última rodada. E o jogador do Flamengo, e da LDU também, claro, tem que entrar em campo sabendo todas essas contas, entendendo tudo. A importância de vencer por uma margem maior de gols no caso do time brasileiro, a importância de evitar a derrota e, se ela for inevitável, não tomar muitos gols. Essa é a meta do time equatoriano nessa noite do Maracanã. Acho que esse time da LDU é um dos mais fracos que eu já vi nos últimos anos. Por exemplo, o time do Zubeldia, que eliminou o São Paulo, era melhor. Há 2 anos jogaram no Morumbi e eliminou o São Paulo. Entre outros times, que até enfrentaram o Flamengo e tudo. Não é um time tão bom, um time abaixo, acho que de outros que o clube equatoriano teve nos últimos anos. Mas vai ser uma retranca. A dificuldade do Flamengo contra esse tipo de equipe que joga assim, ela é muito grande, né? Então vai ter que ser um jogo de muita paciência para encontrar o primeiro gol e aí tentar tranquilizar um pouco mais as coisas, né? Imagino que o Flamengo vai pressionar muito no começo do jogo. Há, inclusive, a possibilidade de acontecer aquilo que a gente já vem falando, Pedro e Arrascaeta jogarem menos vezes juntos. Se hoje começar Bruno Henrique, vai ser justamente para fazer aquela pressão forte na defesa adversária, como foi contra o Bahia, que ele fez esse trabalho e mereceu lá os elogios do Felipe Luiz, embora com a bola tenha produzido 0, né, nenhuma jogada perigosa, nenhuma finalização, nada. Mas é possível que ele comece assim, com Arrascaeta e Bruno Henrique, Pedro ficando de fora, talvez o Pedro começando domingo contra o Botafogo e o Arrascaeta ficando de fora. Isso pode acontecer. E no meio campo ele não tem o Pulgar, não tem o Alan, seria a opção. Então pode ter o Everton Araújo, né, junto com o De La Cruz, ou recuar o Gerson, abrindo espaço para o Luiz Araújo, fazendo a dupla de volantes com o Gerson e o De La Cruz, que eu acho que seria mais indicado do que o Everton Araújo, que para mim é um jogador que está no nível abaixo dos demais, ele destoa, e esse é um jogo que não pode ter erro, não pode perder bola boba, não pode dar chance ao adversário para evitar o pior.
O pior seria tomar um gol, ter que virar, nossa, aí vira um drama. Como o Botafogo ontem, que abriu 2-0 contra o Estudiantes, se desconectou um pouco do jogo, tomou 2 gols. O empate não eliminaria o Botafogo, mas deixaria obrigado a ganhar da Universidade do Chile na última rodada por 2-0. Aí foi buscar a vitória e o Arthur não conseguiu o gol. Acho que até num erro do time argentino, que foi todo para o ataque, deu espaço, uma jogada rápida, o Arthur entrou com liberdade, fez um gol muito bonito e deu a vitória ao Botafogo. Então, é um jogo que o Flamengo tem que ter muita concentração. O jogo do Botafogo ontem mostra isso. Não pode vacilar. O modo ele não pode sair com, que nem você falou, com o Gerson, De La Cruz, Everton Araújo, Rascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Você acha provável isso? Eu acho que se jogar o Everton Ribeiro, Everton Araújo, ele vai manter Everton Araújo, De La Cruz de volantes, né? E o Gerson na direita. Eu acho que ele pode fazer, se ele não quiser colocar o Everton Araújo, é o Gerson jogar de volante, como jogou o segundo tempo. Gerson, De La Cruz, aí o... E o Luiz Araújo. Não, Everton. Isso. Luiz Araújo, Rascaeta e Bruno Henrique e Pedro na frente, não. Eu acho que não. Eu acho Luiz Araújo. Eu acho que não vai jogar Rascaeta e Pedro. Eu acho que ele vai jogar com um dos dois. E com o Bruno Henrique. Porque o adversário vai jogar fechado, então aquele jogo de fazer pressão, forçar o erro para tentar recuperar a bola. Ao mesmo tempo, o Pedro tem mais presença de área. Ele tem que escolher. São 2 opções. Um cara que pressiona mais, o Bruno Henrique, um que tem gera mais jogo ali de pivô, né? Mais presença no jogo aéreo. Vamos ver como é que ele vai escolher. Como eu já falei, isso é uma tendência natural. Ele não escalar sempre os dois. Até porque são muitos jogos, então ele vai meio que revezar. Porque, assim, ele não tem muita escolha. O Felipe Luiz fala, eu quero jogar pressionando o adversário. Ok, se você quer jogar pressionando o adversário, tem que ter jogadores que façam esse trabalho. Não é o forte do Pedro, não é forte menos ainda do Pedro do que o Arrascaeta, acho eu. Então, não dá para jogar dessa maneira com um jogador que não tem essa característica. Você tem que mudar a forma de jogar. Dá para jogar de outra maneira? Dá para jogar de outra maneira. Mas, e até eu acho que ele tem que pensar muito, por exemplo, há jogos em casa que você vai jogar assim, tem jogos fora que você não vai jogar pressionando tanto o adversário de repente. Você pode mudar a sua estratégia. De repente você pode jogar em transição contra o próprio Central Córdoba, o jogo passado da Libertadores. O começo do jogo foi o Córdoba em cima do Flamengo com espaço aberto que não aproveitou. O gol saiu assim e outras chances aconteceram. O Arrascaeta teve outra ótima oportunidade e não aproveitou, jogando dessa forma. Então nem sempre o time vai jogar dessa maneira, mas quando jogar assim, hoje deve ser o caso, ele talvez tenha que fazer escolha pelas características dos jogadores, mas aí ele perde também em capacidade de decidir, né? Eu acho que no jogo de hoje seria interessante ele tentar ocupar muito a área adversária, ter o Pedro e ter o Arrascaeta. Mas não sei se ele vai fazer isso. Só vamos saber na hora, uma hora antes do jogo, quando sair a escalação, né? O Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira por 2-1, é o líder do grupo, encaminhou bem, né? O Central Córdoba, a classificação para a próxima fase, já tem 11 pontos. A gente tem a situação do grupo do Flamengo, daqui a pouquinho a gente vai passar os cenários, né? Toda a matemática, possibilidades do Flamengo passar, o que o Flamengo não pode fazer, saldo de gols, como citou o Mauro César, que vai ser muito importante para a definição dos classificados à próxima fase. Mas vamos tá aí. Flamengo e LDU, hoje no Maracanã, às 21h30, jogo muito importante para o Flamengo. Vamp. É importante, né? Você vê como é que é uma derrota em casa para um time que é novo dentro da Libertadores, né? O Central Córdoba. E aí, quando você tem um saco de pancada dentro do grupo, todo mundo tirou ponto do Táchira, ganhando lá na Venezuela e também fora de casa. Né? Eu acho que esse jogo é o Flamengo ganhar. Acho que não... Dá uma vitória simples, 1-0. Agora o que não pode, ganhou de 1-0. Aí você vai pegar na última rodada o Táchira. Aí é muito mais fácil você apecar o Táchira com uma goleada, que não tem mais objetivo de nada dentro da competição, do que você chegar hoje e meter 3 no LDU, que tá ali a 3 pontos do Flamengo, né? E se chegar todo mundo com 11, só depende do Flamengo para ser primeiro do grupo, porque aí vem pro saldo de gols. Isso. E aí vem o quê? O saco de pancada na última rodada, né? Com esse plantel que o Flamengo tem, um time sem chance de nada, eliminado de tudo. Que é o Táchira, é uma obrigação de você sapecar 3, 4 no jogo de volta aqui no Maracanã. Hoje é um jogo que você tem que ganhar, a torcida jogar junto com calma. Não é um jogo para golear. Se apresentar um jogo frágil que é para golear, tudo bem. Coisa que eu acho que o LDU tá olhando a tabela e tá vendo tudo também. Não vai querer sair para atacar, vai fazer cera, vai fazer tudo. Mas a obrigação do Flamengo hoje é de ganhar o resultado mais simples possível, é aquele jogo que você tem que ganhar. O Táchira você tem que ganhar e golear. Isso.
Táchira não tem nenhum ponto na Libertadores. Esse você tem que ganhar e golear. Hoje é para me manter vivo para golear o Táchira na última rodada. É isso, né? O Táchira sem nenhum tipo de objetivo na rodada final. Táchira que não pontuou, enfim... Não dá para imaginar o Flamengo tropeçando nesse último jogo da fase de grupos. Flávio Prado, a gente analisando aqui, Flamengo e LDU hoje com a transmissão da Jovem Pan às 21h30, estádio do Maracanã recebendo essa partida decisiva para o Flamengo que não pode perder. Não pode perder hoje, Flávio, senão estará eliminado da Libertadores. Mauro citou uma situação. A situação do Flamengo não é dramática. Ele pode transformar numa situação dramática. O normal, natural, é que ele ganhe o jogo hoje. Ganhando o jogo hoje, ele tem a molezinha do grupo para decidir de acordo com a necessidade. Então, esse é o problema. Como é que o Flamengo vai se comportar hoje? Se ele perder, aí não dá nem para reclamar, né? Joga no Maracanã 2 vezes, perde as 2, aí não tem nem... Acho que até seria... não tem o que discutir. Perde o Central Córdoba, perde o LDU e até logo, né? Não acredito, não. Acho que o Flamengo consegue uma vitória e depois vai ficar para a última rodada. Quando a LDU joga contra o Central Córdoba, quer dizer, ali os dois vão precisar se resolver, e o Flamengo fica com o jogo onde ele tem que ganhar do Táchira com uma certa folga. Se não tiver capacidade para ganhar da LDU aqui, no jogo de hoje, nem que seja de 1-0, e se não tiver capacidade para fazer saldo de gols do Táchira, aí não tem o que reclamar, né? Aí tem que sair e ir para a Sul-Americana e ficar quietinho. Mas acho que não, acho que dá para o Flamengo conseguir o resultado. Todos os alertas estão ligados depois daquele começo terrível contra o Central Córdoba. Acho que todos os alertas estão ligados. E é natural que o Flamengo vença o jogo hoje, embora não acho que vai sobrar, não acho que vai, né, ter tanta facilidade. Mas acredito numa vitória do Flamengo, mesmo que apertado. E agora a primeira temporada dele completa, né? A gente pelo menos espera isso, né? Início, meio e fim para o Felipe Luiz. Até aqui, um bom trabalho. A quantidade de títulos mostra isso, né? O respeito que ele conquistou. Mas se perder hoje, enfim, o que aconteceu hoje pode determinar, né, a sequência do trabalho dele, Mauro. Perdão, Mauro. Só uma informação. O Pilhado vai fazer o programa à noite hoje? Vai. Aí já fica, pode ser alguma coisa, né? Senhores, se houver um acidente no percurso, o Pilhado estará aqui fazendo a sua abertura. Vai fazer aquela abertura de 18 minutos. Vai para uma abertura, né? Pode chegar um pouco depois, tomar um café, vai ser 18 minutos de Mauro, editorial. Eu não perco por nada, eu estarei aqui 10 minutos antes esperando. Vai ser uma longa explanação. É uma noite decisiva para o Flamengo na Libertadores e noite decisiva para o Corinthians na Sul-Americana, né, Flávio? Então, a gente vai contar com você também, né? Não, aí você tem duas opções. Uma, ele ganha e pega o bulo-bulo. E aí, né? O bulo-bulo ficou em terceiro. Depois transfere. Ou já perde logo e, né? É isso. Ou ele perde agora ou perde do bulo-bulo. Ele pode evitar um vexame maior, né? Se perder do bulo-bulo, eu vou ser obrigado... Não que eu queira, mas não tem como não rir, né, pô? Perde do bulo-bulo, aí... Eu não posso fazer nada. Até você vai rir se perder do bulo-bulo. Então acho que é melhor já sair fora hoje para evitar esse eventual encontro. Porque sabe como é que é, né? É lei de Murphy. Vai pegar o bulo-bulo. E aí, bom. Então hoje vai ter diversão garantida. Eu acho que hoje teremos diversão garantida, não sei qual lado, né? Mas teremos diversão garantida no Canelada logo após o jogo do Flamengo. Flamengo e LDU, você liga aqui na Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com o Canelada, com o nosso pilhado, Mauro César. Então, falei, dependendo do que acontecer, um longo editorial. O do Corinthians também, se for eliminado, também vai ter um editorial. Vai. Com certeza. Isso aí pode ter certeza, né? Pode apostar. Então, mas como eu falei, assim, explicamos ontem, eu acho que assim, a situação, ela seria dramática, terrível, se o Flamengo dependesse de outros resultados, né? Ele não depende, ele depende só dele. E esses jogos, mesmo que o Flamengo tivesse 100% de aproveitamento, a cobrança seria por vitórias nos dois jogos. Jogando no Maracanã, teria que vencer os jogos. Essa seria a expectativa, especialmente o segundo jogo, que é contra um time que é muito fraco, o Deportivo Táchira, né? Então o jogo decisivo é hoje. Porque para perder pro Táchira, não vencer, aí tem que ser um salto alto, modelo inédito, né? Não tem como. Jogar minimamente sério, você ganha dos caras. Não tem como. Te perdeu todos os jogos. Jogou desfalcado agora contra o Central Córdoba, botou várias reservas em campo, não tinha ninguém no estádio.
200 pessoas no estádio, negócio melancólico até. E ainda assim chegou a empatar o jogo com um homem a menos e depois o Córdoba fez o gol da vitória. Então, mas a situação assim, não é dramática, depende dos esforços do time do Flamengo, vencer os 2 jogos. Aí depende, qual vai ser o padrão? Vai ser o padrão do time que jogou contra o Bahia? Se for, ok. Se for o time que jogou contra o Central Córdoba, aí vai ser um fiasco. Essa é a questão. Mas, pelo que a gente sabe, conversou com algumas pessoas, é claro que os caras percebem, né? A água bateu aqui, né, cara? Os caras sabem, ninguém vai entrar de salto alto hoje. Pois é. Entendeu? Sabe que não pode errar mais. Então pode até acontecer de jogar mal, perder, empatar, não vencer o jogo, ser eliminado. Óbvio que pode acontecer, mas pode ter um jogador expulso, pode acontecer alguma desgraça lá. Mas imagino que dessa vez o time vai entrar concentrado, levando o jogo a sério, como não levou contra o Central Córdoba no Rio, que foi um jogo que complicou tudo. Você pega a tabela, tivesse feito a obrigação, vencido aquele jogo, o Flamengo teria mais 3 pontos e o Central Córdoba menos 3. A situação da tabela seria completamente outra, totalmente diferente. Né? Mas arrumaram essa encrenca, agora tem que sair dela. Mas como eu falei, tem a chance, vencendo hoje, de deixar a vaga na mão e transformar um confronto LDU e Central Córdoba numa briga de mata-mata pela outra vaga, uma vaga ficar com o Flamengo. Ele pode mudar tudo hoje, pode mudar completamente o cenário. Basta vencer, de preferência por 2 gols. Se vencer por 2 gols, já fecha a rodada em segundo, na zona de classificação. Vou ter que fazer um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, muito obrigado pela audiência. Tem uma enquete aqui no nosso chat para você participar, já com mais de 8 mil votos. O Flamengo hoje vai ser eliminado, ganhar e se manter vivo, golear e ganhar confiança. Você pode votar aqui na nossa enquete. Por enquanto, a opção ser eliminado está na frente, 46%, ganhar e se manter vivo, 28%, golear e ganhar confiança, 26%. Você pode votar na nossa enquete aqui do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente está falando hoje do Flamengo que precisa da vitória, mas se o Flamengo empatar, como é que fica? O Flamengo depende, na última rodada, da vitória do Central Córdoba contra a LDU. E esse jogo lá no Equador, né? LDU e Central Córdoba, em caso de empate hoje, o Flamengo depende de uma vitória do Central Córdoba na última rodada contra a LDU. E também tem a possibilidade, mesmo que o Flamengo vença a LDU e o Deportivo Táchira no Maracanã, existe um mundo aqui, um cenário em que o Flamengo possa não se classificar para o mata-mata. E a grande questão está no saldo de gols. Hoje, a LDU tem 3 gols de diferença do Flamengo. Se perder por 1-0 para o Flamengo no Maracanã, ainda fica 1 gol à frente do Flamengo. O Flamengo vai para 1 de saldo, a LDU fica com 2 e a mesma coisa o Central Córdoba. Então, imaginando aqui... Tem 3, né? Isso. Central Córdoba tem 3. Tem 3. É isso, né? A gente fez aqui esse levantamento. Então, imaginando um cenário hipotético que o Flamengo vença a LDU por 1-0 na última rodada, e o Flamengo vença o Táchira por 1-0 e a LDU vença o Central Córdoba por 1-0 também, o Flamengo ficaria com 11 pontos e 2 de saldo. A LDU teria 11 pontos, 3 de saldo. E o Central Córdoba 11 pontos com 2 de saldo. Mesmo saldo que o Flamengo, porém com mais gols marcados que o Flamengo na competição. Porque nesse cenário hipotético, o Flamengo iria até os 5 gols e o Córdoba teria 7. Então a gente construindo aqui vários cenários possíveis. Então, como é importante também o saldo de gols aqui nesse grupo do Flamengo. Falando em Flamengo e LDU, o técnico da LDU, Pablo Sanches, falou sobre o time do Flamengo. Ele acredita que essa obrigação de vitória do Flamengo hoje pode gerar nervosismo, né? Ansiedade nos atletas do Flamengo e ajudar a LDU. Abre aspas para Pablo Sanches, técnico da LDU. Conhecemos bem o Flamengo, sempre jogam para ganhar, mas agora com a situação do grupo é uma obrigação vencer. Estamos falando de uma equipe de muita qualidade, de muito talento e experiência, mas entendemos que, se em algum momento o resultado não for favorável, podem entrar em certo nervosismo. É um time que respeitamos como todos os outros, obviamente, mas claramente tem um potencial diferente. A gente vê isso porque quando um jogador sai e outro entra, não sabemos quem é melhor. É um elenco de 40 jogadores do mesmo nível. Isso permite que ele seja muito competitivo e basicamente um time muito cuidadoso. É isso que precisamos saber quando formos jogar contra essa equipe. O Flamengo sempre pressiona, sempre. Entendo que a diferença basicamente se resume à obrigação.
Acho que a palavra obrigação é a que vai ditar este jogo. O adversário vai ter que correr alguns riscos e abrirá espaços em campo. Nós, por sermos inteligentes, podemos tirar proveito, fecha aspas. Então, dentro daquele cenário que a gente falou, Mauro César, Flávio, Vampeta, é isso. A LDU já tem o plano de jogo muito bem esclarecido, já tem o plano de jogo já detalhado publicamente pelo seu técnico. É um time que hoje não tem obrigação contra o Flamengo, né? A obrigação hoje é do Flamengo. Então, o Flamengo criou essa situação, né? O Flamengo gerou essa situação para ele. E, obviamente, que a LDU, de qualquer maneira, ela não iria atacar o Flamengo, não iria arriscar. Mas agora mais ainda, né? Porque o empate para a LDU, ok. O Flamengo é que não pode te dar esse luxo. Então, o técnico até falou, porque é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Claro, e ele transfere mais ainda a obrigação de jogar futebol para o time do Flamengo. A responsabilidade é toda do Flamengo no jogo de hoje. E a LDU vem para ver o que consegue, né? Se consegue uma vitória, além de tirar um dos favoritos da competição, ainda vai, né, fazer um resultado histórico. Um empatezinho, ótimo. E se perder também, eu acho que estava mais ou menos no projeto perder no Maracanã, no planejamento dos 3. Só que o Central Córdoba quebrou isso, né, com a vitória que ele conseguiu. Tá aí, Vamp, o técnico da LDU, geralmente técnico tem aquele discurso, né, o media trainer, não, vamos lá, vamos vencer, vamos tentar ganhar o jogo. Ele meio que admitiu que a obrigação é do outro lado. É com o Flamengo. E o time dele não tem nada a ver com isso. O Flamengo que se colocou nessa situação. Não vai ser de jogar pra torcida, né? Ele não vai. Ele tá acompanhando, ele sabe que tem 3 pontos à frente do Flamengo. O saldo de gol dele é de mais 3. Ele sabe que não é número de vitórias, é o saldo de gol que faz a diferença. Provavelmente vai botar um time fechadinho, porque mesmo ele perdendo aqui, ele ainda tem a última. Ele não pode ser goleado aqui. Por exemplo, ele vai com um 3-0 lá. Aí, Quito, no jogo de volta, ele vai ter que ganhar por 3 ou 4. Né? Ele vai jogar na retranca o máximo e, se perder, tentar perder por uma diferença de 1 gol. Porque se ele perder por uma diferença de 1 gol, ele cai no saldo de gol dele, ele fica com 2, o Central Córdoba com 11, 3 de saldo, Flamengo com 8, 1 de saldo, e ele com 8 e 2 de saldo. Só que na última rodada o Flamengo tem a caixa de pancada, né? E ele joga em casa, ele vai ter que ganhar em casa do Central Córdoba para chegar a 11 pontos e tentar tirar a diferença de saldo de gols, né? Então é um discurso que ele vai dizer, não, Maracanã lotado, o Flamengo deve pressionar nos 15 primeiros minutos de jogo, super importante, para você dar uma bafa na equipe adversária. E ele vai tentar se segurar ao máximo ali, deixar o jogo, o tempo passar. Quanto mais o tempo passar para a equipe do LDU, mesmo que ele venha estar perdendo por 1-0, ele vai jogar todas as suas fichas no último jogo em casa para chegar a 11 pontos. E aí sim tem uma diferença de saldo maior do que a da equipe argentina. A gente tem aqui as cavalarias, né? Flamengo, LDU. Flamengo, a gente tinha feito aqui uma projeção com o Vamp, com o Mauro, mas pelo que os nossos colegas informaram, Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique. Com a possibilidade do Juninho entrar na vaga do Michael, tem essa possibilidade, e do Pedro na vaga do Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo para mais tarde, pela Libertadores da América contra a LDU. O técnico da LDU já deixando claro que a obrigação é do Flamengo, falando até, Mauro César, em nervosismo, né? O nervosismo pode abalar os jogadores do Flamengo durante os 90 minutos no Maracanã, Mauro. Se por acaso demorar a sair o gol, chegar no segundo tempo, tiver 0-0, claro que pode haver o nervosismo. Então o relógio é importante pro time equatoriano, né? Para a LDU é importante usar o relógio de maneira que o tempo passe e o gol não saia, né? E acho que vai começar o jogo com muita pressão do Flamengo, tentando fazer o gol rápido. Se fizer um gol rápido, já muda o cenário do jogo, já consegue encaminhar melhor, né?